Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Ó, como prometido, eu tô gravando aquela aula que ficou faltando o finalzinho dela. Lembra que a gente estava vendo lá o nosso módulo 26? A gente viu um pouquinho de como que a luz ela é propagada, a gente viu das características da luz e aí ficou faltando um finalzinho que hoje a gente vai conversar sobre ele, tá? Então, na última aula, eu parei naquele ponto que a luz ela pode ser propagada de duas formas diferentes. Uma é quando ela é propagada de forma oblíqua, que é o quê? De forma inclinada. Ela não é uma forma perpendicular, ela é inclinada. Você coloca uma lanterna onde a luz ela vai ser emitida de forma oblíqua. Quando a luz ela é emitida assim, o que acontece? Quando ela atinge o meio, qualquer superfície, ela vai acontecer o quê? Ela perde um pouco da sua velocidade e ela também tem um leve desvio. Ela não vai continuar a sua trajetória inclinada aqui como deveria ser. Ela vai ter um leve desvio. Então, toda vez que a luz for emitida de forma oblíqua, perde velocidade da luz e também ocorre uma alteração na sua trajetória, um desvio. Já quando a gente emite essa luz de forma perpendicular, que é como se eu estivesse acendendo uma lanterna e a luz dela está indo totalmente assim retinha para baixo, ou para cima, tanto faz, isso é o que a gente chama de emissão da luz perpendicular. Quando ela for atingir o meio, aí o que vai acontecer? Também vai ter perda de velocidade, porém não há desvio. Então ela vai continuar a sua luz, emitindo sua luz, a sua trajetória, o seu percurso de forma reta, aqui de forma perpendicular, tá? Então isso eu já tinha explicado na outra aula. Eu tô falando aqui só para vocês relembrarem. Aí quando a gente emite essa luz de forma oblíqua, que é essa que é inclinada, assim, que não é retinha, o que a gente tem? A gente tem ângulos que vão sendo formados. Então vocês têm aqui a figura da apostila, tá? Eu fiz algumas anotações para vocês entenderem. Então, ó, tô pegando uma lanterna e tô jogando uma luz. Essa setinha aqui é o que a gente chama de raio incidente, ou seja, o percurso que a luz ela faz. Quando ela chega no meio dela, aqui o meio, qual que ela tá passando, a luz tá chegando na água. O ponto onde ela atinge o meio é chamado de ponto de incidência, tá? Ponto de incidência é onde a luz atinge, o ponto que a luz atinge o meio, ou seja, onde ela tem contato com a superfície que ela quer iluminar, que ela quer, entre aspas, tá? Aí o que a gente tem? A gente passa uma reta imaginária, né? Uma reta, a gente faz um desenho de uma reta, que é essa retinha que está aparecendo para vocês, que está tracejada, tá? Essa reta é para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir formar os ângulos dessa luz. Então a gente tem aqui a luz sendo jogada, quando a gente faz o traço dessa reta perpendicular, ela vai formar um ângulo, esse ângulo a gente chama de ângulo de incidência, tá? Aí lembrar que quando a luz bate no meio, uma parte acontece o quê? Acontece a sua reflexão, ela é refletida. Lembra que a gente falou disso? Que nem tudo vai passar para o meio. Uma parte é refletida, uma parte volta para a atmosfera. Aí também acontece aqui uma formação de um ângulo que a gente chama de ângulo de reflexão. Então esse aqui é o raio de luz que vai ser refletido. Nós temos também o raio de luz que vai ser o raio refratado, da refração, né? Lembra que a luz ela passa por esse meio. Então, esse raio de refração também vai formar um ângulo que a gente chama de ângulo de refração. Então, esse primeiro ângulo, que é o I, é o ângulo de incidência. Depois a gente tem o ângulo que é formado pelo raio de refração, chamado de ângulo de refração, e temos o ângulo de reflexão, de refração, tá? Então, ângulo de reflexão e ângulo de refração, certo? Então, aqui vocês não precisam saber exatamente o que está acontecendo, qual que é o valor desse ângulo, nada disso. O que você tem que saber? Que quando o raio é emitido, ele sofre um leve desvio, então ele não vai ficar aqui retinho, ó, como a gente podia imaginar.
Ah, a luz bateu aqui e ela continua reta. Não, ela tem aquilo que eu falei para vocês, que é um desvio na sua direção. Esse desvio é o feixe, o raio, que está sendo refratado. Então, aqui forma um raio de refração. O feixe que está sendo refletido, que volta para a atmosfera, forma um ângulo de refração. E o ângulo que forma aqui é o ângulo de incidência, porque esse é o raio que foi originado, que está sendo aí, que está sendo responsável por originar a luz, tá? Então, isso aqui é aquela luz sendo refratada, mas a parte dos ângulos, como que ela forma esses ângulos, certo? Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre lentes. Vocês já viram um pouco sobre lentes quando vocês fizeram a atividade que eu pedi, mas os lentes são os sistemas que servem para absorver essa luz, né? É ele que vai trabalhar com a luz. Onde a gente tem lente? Em diversos lugares, tá? Máquina fotográfica, num microscópio, numa lupa. A gente tem lente no nosso olho, então quando eu falei sobre os olhos com vocês, nos sistemas de sentido, nos órgãos dos sentidos, eu falei que o nosso olho é formado por duas lentes, a córnea e o cristalino. Então essas estruturas do nosso corpo, elas funcionam como lente, que é para a gente conseguir formar a imagem. Então, não só o nosso olho, como outros objetos que a gente utiliza também tem lente. Máquina fotográfica, microscópio, os óculos, né? Quem precisa utilizar óculos, eles são formados por lentes. E essas lentes podem ser de dois tipos: as lentes convergentes e as lentes divergentes. Qual que é a diferença de uma lente para outra? Lembra, a lente convergente, a luz vai converger, vai se encontrar em um determinado lugar. A lente divergente é o oposto, ela parte de um lugar e vai se espalhando, se dividindo para várias partes. Então, lente convergente, conversa, vai para um único lugar. Lente divergente, difere, vai para lugares diferentes, os raios de luz vão para lugares diferentes. Nós temos esses dois tipos de lentes, lentes convergentes e lentes divergentes. Qual que é a diferença de uma lente para outra? A lente convergente é uma lente que ela vai ser abaulada, ela vai fazer como se fosse um morrinho, tá? Então, se a gente for olhar a lente, ela tem uma curvatura voltada assim para cima, como se fosse mesmo um morro. Esse tipo de lente, a gente fala que a face dela, né, a borda dela, ela é feita por uma forma convexa. Então, essa aparência de morro, isso a gente chama de convexo, tá? Então, todas as lentes convergentes, elas são convexas nas suas estruturas. O que é convexo? É essa aparência de morro, como se fosse, tô subindo e descendo, tá? Outra característica das lentes convergentes, a borda delas são finas, então a borda é a parte de fora, tá? Então ela vai fazer esse morrinho e nas laterais aqui, que são as bordas, a lente ela é fina. Já as lentes divergentes, ela não é convexa, ela é ao contrário, ela é assim, ó, parece um prato fundo, ela é convexa. Então ela faz como se fosse um vale. Ela desce e sobe, tá? Na convergente é o contrário, ela sobe e desce. Na divergente, ela desce e sobe, é como se fosse um vale. E o que acontece aqui? As bordas são grossas. Então, nas lentes divergentes, a gente tem a face côncava, que é esse formato de vale, né? Desceu e subiu. E isso aqui a gente chama de côncavo, tá? Então, todas as lentes divergentes são côncavas. Além de serem côncavas, as bordas, elas são grossas, não são finas como nas lentes convergentes. Lembrar, lente convergente, os raios luminosos se concentram. Nas lentes divergentes, os raios luminosos, o que eles fazem? Eles vão para lugares diferentes, diversos, tá? Divergente, face côncava, e lente convergente, face convexa. Belezinha? Muito bem. Então vamos lá agora para a parte de acomodação visual.
Falei para vocês que o nosso olho, ele é uma lente, né? Ele é uma lente, não, ele tem lentes, que é a córnea, que fica mais na parte de fora, e o cristalino. E esse cristalino, que é uma lente mais para dentro do nosso olho, ele se acomoda, ele faz o que a gente chama, um processo que a gente chama de acomodação visual. O que é isso? Tem hora que essa lente ela fica mais gordinha, tem a hora que ela fica mais fina, tá? Ou ela vai ficar mais abauladinha, mais curvada, ou ela fica mais fininha. Por que ela faz isso? Ela fica se modificando para fazer o ajuste da visão. Afinal, a gente não tem a gente não observa as coisas de forma por igual. A gente às vezes está querendo focar uma coisa que está mais longe dos nossos olhos, tem hora que a gente quer enxergar uma coisa mais perto. Então, dependendo de qual objeto a gente vai querer focar, a gente vai querer visualizar, o nosso olho ele faz esse processo chamado acomodação visual, que é para ajustar e conseguir formar a imagem bonitinho, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a acomodação visual. Como que o nosso olho faz esse ajuste? Então, como que ele consegue fazer esse ajuste? Já que nós temos essas duas lentes, tanto a córnea como o cristalino são lentes do tipo convergente, tá? São aquelas lentes que tem aquela face convexa. Ou seja, os raios luminosos vão se concentrar para um determinado ponto do nosso olho. Onde geralmente é esse ponto? Na retina, que é a retina que vai formar a nossa imagem. Já conversamos isso anteriormente. Muito bem, então o que o nosso olho faz? Vamos lá, temos alguns cenários que podem acontecer. Vamos supor que a gente esteja querendo visualizar uma coisa que esteja longe do nosso olho, tá? Tá longe da gente. Quando esse objeto tá distante, tá mais longe, o que acontece? Praticamente o cristalino, que é aquela lente mais interna, praticamente ele não se mexe, tá? Ele vai ficar do jeito que ele costuma estar, ele é. Tá? Então o cristalino, ele praticamente não fica abaulado, ele não vai ficar assim, ó, uma coisa gordinha, ele vai ficar mais magrinho. E por que acontece isso? Porque quando a gente enxerga uma coisa de longe, os raios luminosos, eles chegam no olho, pensa que a minha mão aqui é o olho, tá? Eles chegam de forma paralela, os raios são paralelos. Então vem um raio aqui, outro raio aqui, os raios são paralelos. Aí ele passa pelo meu cristalino, o cristalino age como uma lente e essa imagem vai ser formada onde? Vai ser formada na retina que está lá no fundo do olho, certo? Lembrar que a retina enxerga de um jeito, ela enxerga invertido, tá? Então sempre a gente vai fazer o foco do objeto de forma invertida. Muito bem, então o que acontece com o objeto de longe? Vamos ver aqui no esqueminha da apostila. Os raios luminosos chegam de forma paralela, tá? Então, um do ladinho do outro, passa pela córnea, depois pelo cristalino, e a imagem ela vai ser formada na retina do nosso olho, que é o fundo do nosso olho. Aqui não vai ter acomodação visual, ou seja, o cristalino não vai precisar se modificar, não vai precisar se ajustar, porque os raios já estão alcançando ele de forma que ele não precisa fazer ajustes. Muito bem, aí nós temos o momento que a gente vai fazer essa visualização de um objeto que está perto da gente. Aí o olho ele vai agir de outra forma. Primeiro, vamos ver quando o olho não consegue fazer uma acomodação visual, ou seja, quando o olho não consegue ajustar para conseguir ver aquela imagem. Então, o que acontece? Toda vez que o objeto estiver perto da gente, os raios chegarão de forma divergente. Então, como o raio chega assim, ó, ele parte de um ponto e vai indo para caminhos diferentes. E o que acontece aqui então? Olha só, aqui é o caso de sem acomodação visual. Os raios chegam de forma divergente, tá? Passa pela córnea, passa pelo cristalino. Nesse exemplo, o cristalino não vai se modificar, não vai fazer um ajuste. Só que o que acontece? Como ele não faz um ajuste, como ele não faz acomodação visual, a imagem vai ser formada depois da retina, lá para trás. Não vai ser igual aqui, ó, que era formado na retina, aqui no fundo do olho. Vai ser formado após a retina.
E qual que é a consequência disso, professora? Se ele não está sendo formado na retina? Significa que a gente vai enxergar o objeto? A gente vai enxergar? Vai, mas não com tanta nitidez. Você vai ver aquele objeto embaçado, opaco, você não vai ver com tanta nitidez. Quando que eu vejo com nitidez? Quando o olho consegue fazer a acomodação visual, que é esse outro esqueminha aqui de baixo. Então, os feixes chegam de forma divergente, passa pela córnea e pelo cristalino. O cristalino vai fazer a acomodação visual. O que significa isso? Ele vai se acomodar. Esse cristalino ele vai ficar mais gordinho, vai ficar mais curvado ou abaulado. Se a gente comparar lá com o objeto distante, ele é bem magrinho. O cristalino fica bem magrinho. Quando vai para um objeto perto com acomodação visual, esse cristalino ele fica bem redondinho, bem esférico. E aí ele faz esse ajuste e aí a imagem consegue ser formada aqui na nossa retina com nitidez, tá? Então sempre para a gente ter uma imagem formada com nitidez, essa imagem precisa ser formada pela retina, né? Formada lá na retina. Quando o olho não consegue formar na retina, a gente tem aquela visão com baixa nitidez, certo? E aí vamos aproveitar e vamos entrar. Cadê minha caneta? Aqui. Vamos aproveitar e vamos entrar nas alterações que a gente tem visual. A gente sabe que várias pessoas têm algumas alterações na visão, algumas diferenças na visão. É muito comum. Então a gente tem as principais alterações na hora de enxergar é a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, que a gente também chama essa presbiopia de vista cansada, e a gente tem o astigmatismo. Essas são as 4 principais alterações na visão: miopia, astigmatismo, presbiopia e a hipermetropia. Vamos começar com a miopia. Primeiro, o que é miopia? É a dificuldade de enxergar de longe. Então, todo mundo que tem dificuldade de enxergar objetos que estão longe é o que a gente chama de miopia. Por que acontece a miopia? São pessoas que têm o globo ocular ligeiramente mais alongado. Então, a gente tem um padrão no globo ocular, que nada mais é que o nosso olho. Aquelas pessoas que têm um olho ocular um pouquinho mais longo do que é o normal, elas vão desenvolver essa alteração na visão chamada de miopia. E aí o que acontece? Elas têm dificuldade de enxergar ao longe e por causa desse olho ser um pouquinho mais alongado, a imagem vai ser formada antes da retina. Não vai ser exatamente na retina. A imagem vai ser formada num ponto um pouquinho antes da retina. E aí é por isso que ela tem essa dificuldade e não consegue ver com nitidez os objetos de longe. Então a miopia é um problema, uma alteração para quem tem dificuldade de enxergar de longe. Essa dificuldade é por conta que o olho, o globo ocular é um pouquinho mais comprido e pelo fato dele ser mais alongado, a imagem vai ser formada antes da retina, certo? Podemos corrigir isso? Todas essas alterações da visão a gente pode corrigir tranquilamente usando óculos, lente de contato, enfim, fazendo cirurgia, enfim, tem aí algumas alternativas para fazer a correção. A hipermetropia é ao contrário, tá? O que é hipermetropia? São aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar de perto. E por que o motivo da dificuldade de enxergar de perto? Porque o olho dela é mais curto. Falei que é ao contrário da miopia. Então o olho dela vai ser um pouquinho mais curto. Pelo fato desse olho ser mais curto, a imagem já vai ser formada atrás da retina, então mais para trás, né? Na miopia a gente tem a imagem sendo formada antes da retina. Na hipermetropia a imagem é formada depois da retina. E aí vem a dificuldade de enxergar o objeto de perto, certo? Então, hipermetropia, dificuldade de enxergar objetos de perto, porque o olho da pessoa é um pouco mais curto, e pelo fato de ser mais curto, a imagem vai ser formada depois da retina, contrário da miopia. Presbiopia é uma alteração visual que a gente chama de vista cansada, a famosa vista cansada. Geralmente isso surge com as pessoas que têm mais idade, então lá por volta dos 40 anos a pessoa já pode ser, a pessoa nunca usou
nenhum óculos na vida, nunca, tá? Nunca precisou. Chega uma determinada época da vida, quando essa pessoa vai envelhecendo, que acontece esse problema de vista cansada. A vista cansada pode ser problema, a pessoa tem dificuldade de enxergar tanto de perto quanto de longe, tá? E aí tem umas pessoas que têm dificuldade de enxergar à noite, de dia ela vê muito bem, mas à noite ela não consegue. Por quê? Porque a presbiopia, ela é um enrijecimento do cristalino. Então essa lente cristalino que faz a acomodação visual, faz os ajustes para que os objetos sejam visualizados, o cristalino ele enrijece e aí ele não consegue ajustar, ou ficar mais magrinho, ou ficar mais gordinho. Ele vai perdendo esses ajustes. Ou também pode ser por problema nas musculaturas do olho. Então, para a gente fazer toda essa acomodação, a gente tem músculos trabalhando. Com a idade, esses músculos também podem ir perdendo o seu poder de contração e relaxamento e a distensão. Então, a presbiopia é muito comum em pessoas com mais de idade, porque a acomodação visual ela é atingida, ela é comprometida. Por causa do enrijecimento do cristalino, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar. E é muito comum a gente perceber que as pessoas que começam a ter esse problema, elas começam, ela vai lá ler um papel, ela dá uma distanciada. Ela fala, e consigo ver melhor quando eu deixo mais longe. Então é muito comum. Se vocês perceberem alguém fazendo isso na família de vocês, pega um papel e afasta para ler, é um indicativo de que essa pessoa está com presbiopia ou vista cansada. Muito bem. E a gente também tem o astigmatismo. O que é o astigmatismo? É um problema, é uma irregularidade na córnea. A córnea é essa lente que fica mais externa e geralmente a córnea ela é esférica, ela é redonda. Nessas pessoas com astigmatismo, a córnea é ovalada. Ao invés de formar uma coisa redondinha, ela é um formato oval. E por causa dessa diferença no formato, os raios luminosos eles chegam diferentes, eles não chegam todos ao mesmo tempo. Eles vão chegando um pouquinho cada um num tempo, num intervalo de tempo, muito rápido, mas ela chega cada um num tempo, não chegam todos juntos. E aí a pessoa começa a ter dificuldade para enxergar, tá? Então o motivo do astigmatismo é a diferença na superfície da córnea, que ela acaba sendo ovalada, e essa alteração no formato dela faz com que os raios luminosos não cheguem todos ao mesmo tempo. E aí fica difícil formar a imagem, porque cada um chegando no mesmo tempo, essa pessoa forma, mas forma a imagem fica embaçado, fica uma coisa estranha. Então esse é o problema que a gente chama de astigmatismo. Como eu falei para vocês, todos eles têm forma de se corrigir, tá? Tem pessoas que podem apresentar miopia e astigmatismo, pode apresentar miopia e hipermetropia. Então não é anormal uma pessoa apresentar um único problema. Muitas vezes esses problemas podem estar associados. Problemas não, né? Uma alteração. E todas essas alterações, indo no oftalmologista, ele consegue detectar o que está acontecendo e aí ele vai ver qual que é o melhor recurso para corrigir, tá? Se é uma lente bifocal, multifocal, enfim, ele trabalha com diversas lentes que ele pode corrigir esses problemas, certo? Pessoal, do módulo 26, era isso que eu tinha para falar, tá? Só que eu também vou falar rapidinho do módulo 27, porque ele também cai na nossa prova, no nosso simulado do ângulo. O módulo 27 é um módulo que chama a forma da Terra, tá? E se eu perguntar para vocês a forma da Terra, eu acho que praticamente todo mundo vai responder a mesma coisa. Nossa Terra, ela é esférica, nossa Terra é redonda, tá? E é sobre exatamente isso que nós vamos conversar. É um módulo muito tranquilo, muito simples, e por isso que eu vou trazer aqui junto com essa aula, não vou nem gravar outra aula. Vamos juntos pro módulo 27. Bom, quando a gente fala da Terra, a gente sabe terra, do céu, a gente sabe que antigamente as pessoas observavam muito o nosso céu e a nossa terra. E por muitos e muitos e muitos anos, as pessoas,
os nossos ancestrais, os nossos antecedentes, acreditavam que a Terra ela era plana. Inclusive, existem diversas lendas que falavam do medo que as pessoas tinham de se afastar muito do mar. Por quê? Porque elas achavam que se você se afastasse muito do mar, lá da orla, da faixa de areia da praia, você podia cair. Você ia chegar numa determinado ponto que você simplesmente ia para um abismo, para um precipício e ia cair. E a gente tem inclusive imagens retratando essa ideia na época. Então, se as pessoas iam navegar, e aí quando a pessoa ficava lá na areia, uma pessoa ficava observando, chegava uma hora que ela não via mais o barco. E ela achava simplesmente que a pessoa tinha caído da terra, tinha sumido da terra. Eles acreditavam muito isso. Hoje a gente pode imaginar que é uma loucura, mas por muitos e muitos anos acreditava-se nisso, que a terra era plana e que se a gente se afastasse muito da faixa de areia, as pessoas sumiam, elas simplesmente caíam da terra, iam embora, morriam, enfim, sumiam, tá? E a gente pode achar isso louco, porque hoje, né, a gente tem um consenso de que a Terra ela é esférica, mas eu não sei se vocês viram, um tempo atrás surgiu um cientista reafirmando que a Terra é plana. Inclusive foi motivo de vários memes, de várias piadas, porque onde já se viu isso. Mas ele tá lá tentando provar que a Terra é plana. Mas assim, a gente sabe que a Terra ela é esférica. Não é uma esfera bonitinha, redondinha, tá? Nossa Terra ela é esférica, mas nos polos, que são as pontas da Terra, ela é um pouco achatada. Ela tem uma parte um pouquinho mais reta, tá? Então ela é uma bola, uma esfera, com as pontas, com os polos mais achatados. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar, então, como eu disse para vocês, por muitos e muitos anos, os povos, as pessoas achavam que a Terra ela era plana. Um dos primeiros caras que falaram, não, pera lá, pelo que eu ando observando, a Terra ela é esférica. Quem falou isso pela primeira vez, né, um dos primeiros, foi Pitágoras. Então, Pitágoras afirmou não só que a Terra era esférica, como todos os corpos celestes. Então, para Pitágoras, todos os corpos celestes, todos os astros do espaço que formavam, né, o nosso planeta, ele era esférico. Depois disso, veio Platão. O Platão ele veio reafirmando o que Pitágoras dizia, só que ele focou na Terra. Ele falava Tá bom lá, pessoal, parei aqui. Então, o Platão ele falava que pelas observações dele, o que acontecia? A Terra, ela era esférica. E aí ficou dessa forma. Algumas pessoas afirmando que a Terra era esférica, mas ninguém afirmava 100% que ela era esférica. E aí, com as observações evoluindo, com a tecnologia também começando a surgir, nós temos as evidências, né, alguns sinais de que mostram que a Terra é esférica e que os outros corpos celestes também são. Quais são essas evidências de que a nossa Terra, ou no planeta que a gente vive, ele é esférico? Primeira característica é que quando a gente consegue observar algum astro ao olho nu, então a gente à noite enxerga lá a Lua, quando durante o dia a gente enxerga o Sol, a gente vê que eles são esféricos. E aí falava, bom, se esses astros eles são esféricos, é muito possível que a nossa Terra também seja. Então, a primeira observação deles era por meio do que eles conseguiam visualizar pelo olho, né, pelo nosso olho. Então, aí já era um indicativo de que poderia ter essa possibilidade. Aí a outra evidência, o outro sinal de que a nossa Terra é esférica é o eclipse lunar. O eclipse lunar a gente sabe que é quando um momento da rotação, né, em que a Terra ela cobre a Lua e ela projeta sua sombra na Lua. Então, quando a gente tem a eclipse lunar, que é isso, quando a Terra passa pela Lua, a gente sabe que quando a gente vê a sombra dela, a sombra é o quê? Ela é esférica, ela é redonda. Olha aqui a imagem. Então, aqui está o nosso planeta, a Terra,
e aqui tá a Lua. É quando ela tá passando em frente à Lua. E por isso fica muito claro aqui pra gente que o nosso planeta, ele é esférico. Então o eclipse lunar deu muita força para essa evidência de que o nosso planeta também é esférico. A outra evidência é a observação das constelações, a observação das estrelas. Por quê? Porque através das observações, o que as pessoas começaram a ver? Que se eu estivesse num lugar e outra pessoa estivesse em outro lugar, em outra cidade, olhando para o mesmo céu na mesma hora, essa pessoa via determinadas estrelas e essa pessoa via uma organização das estrelas diferente. Às vezes elas não viam a mesma estrela que essa pessoa estava vendo e essa outra conseguia ver. Então mostrava que em pontos diferentes as constelações também se organizavam de forma diferente. Então a observação das estrelas também era um sinal de que a nossa Terra não era plana, como por muitos anos eles acreditaram ser, ok? Muito bem, aí vamos falar de um experimento que existiu para dizer que a Terra era esférica e, além disso, para medir a circunferência da Terra, quanto que essa Terra, qual que era a circunferência dessa. E pasmem, essa medida foi feita há muitos anos atrás, tá? E a circunferência que foi medida é muito semelhante à medida que a gente tem hoje com o uso de tecnologias, com instrumentos que a gente usa, que na época não existiam, tá? Então, qual que foi o primeiro experimento? O primeiro experimento, na verdade, foi uma observação, a princípio, que depois foi tirada as suas conclusões. Qual que era essa observação? Para mostrar, então, que a nossa Terra era esférica. A primeira observação era o seguinte: existiam dois pontos diferentes da nossa Terra, tá? Uma delas era a cidade de Siena, que hoje é chamada de de Assuã, que fica lá no Egito. E nessa cidade existia um poço de água. E esse poço, ao meio-dia, numa determinada época do ano, que é a época do solstício de verão. O que é o solstício de verão? É o dia mais longo de claridade que a gente tem ao longo do ano, tá? No ano todo existe um dia que é o maior dia do ano. É o que a gente chama de solstício de verão. Nesse dia, ao meio-dia, essa luz, ela fazia o quê? Ela iluminava esse poço e a gente conseguia ver o poço totalmente. No mesmo dia, no mesmo horário, só que em outro local, agora onde? Aqui na cidade de Alexandria. Existia uma coluna de um castelo lá, e aí no mesmo dia, no mesmo horário, a gente via que a luz batia de forma diferente. Enquanto a luz lá em Assuã batia de forma perpendicular, aquela forma que a gente fala que não há desvio, na cidade de Alexandria, o sol batia de forma oblíqua e aí tinha um desvio na sua propagação da luz. Então, com isso, com essas duas diferenças, sabendo a distância entre Alexandria e a cidade de Siena ou Assuã, eles conseguiram, então eles sabiam a distância de uma cidade para outra, eles viram o ângulo que era formado por essas diferenças de luz, né? Então estabeleceram aqui um ângulo e a partir daí, desse ângulo formado, eles conseguiram medir a circunferência da Terra, tá? Como eu falei para vocês, muito parecida com a medição que a gente tem hoje. Outra coisa, outro sinal também de que a Terra é esférica é o seguinte, é quando você observia as navegações. Então, quando a gente olha para um barco indo lá longe, a gente vê o quê? Que primeiro é o casco que some, depois é o corpo da embarcação, né? Seja um navio, seja uma caravela, seja uma canoa, enfim, qualquer embarcação. Depois é o corpo que some e por último é o mastro. Lembrar que o mastro é o ponto mais alto da embarcação. Então, quando a gente via, ele não sumia de vez. O que ia acontecendo? Ele ia sumindo por partes. Primeiro vinha aqui a parte do casco, depois o corpo, até sumir totalmente, porque daí a parte mais alta do maestro
ela era totalmente ir embora, tá? Bom, pra gente finalizar esse nosso bate-papo sobre a forma da nossa Terra, essa forma esférica, quando foi descoberta, então, quando foi acreditado, chegado a um consenso de que ela era esférica, ela ajudou muito nas grandes navegações. A gente tem que lembrar que existiu uma época da nossa história em que as pessoas faziam grandes expedições pelas navegações. E essas navegações utilizaram muito isso da Terra ser esférica. Por quê? Porque a partir daí eles conseguiam fazer novas trajetórias, novas rotas para as navegações. Um deles foi Cristóvão Colombo, que ele dizia, lembrar que Cristóvão Colombo estava na Europa, e ele dizia que ele conseguia chegar ao Oriente sem ir pela África, tá? Então, geralmente, o que eles faziam? Eles estavam aqui na Europa, eles contornavam aqui toda a África e chegavam lá na parte do Oriente. Cristóvão Colombo afirmava que você podia sair e ir para o leste ao invés de ir para o oeste, tá? E aí eles foram fazer justamente esse teste. Então, Cristóvão Colombo fez isso, mas ele não conseguiu atravessar, fazer a volta ao mundo, que a gente chama, que é sair da Europa pelo lado leste e voltar pelo oeste e chegar na Europa novamente. Quem fez isso, que deu a volta ao mundo, foi Fernão de Magalhães, tá? Então, Fernão de Magalhães, ele saiu da Europa justamente fazendo o que eles não costumavam fazer, que era não indo aqui pela África, não contornando pela África, e sim pegando o Oceano Atlântico e passando aqui pela América, tá? Na verdade, quando Cristóvão Colombo fez isso, ele chegou nos Estados Unidos, né, na América do Norte, achando que ele tinha chegado no Japão, lá no continente asiático. Ele não tinha, ele chegou, e quando ele chegou no primeiro continente, ele achou que já era o Oriente. Aí Fernão de Magalhães que conseguiu fazer totalmente essa volta ao mundo. O que ele fez? Saiu da Europa, contornou a América do Sul, aí foi lá em direção ao Oceano Pacífico, chegou na Ásia, e finalmente foi lá pelo sul da África e voltou para a Europa. Então, Fernão de Magalhães, vamos acompanhar a rota dele aqui, ó. Ele saiu da Europa, pegou o Oceano Atlântico, cruzou todo o continente sul-americano, veio aqui para o Oceano Pacífico, chegou desse lado aqui, chegou no Oriente. Aqui nesse ponto, o Fernão de Magalhães morreu, tá? Aí o outro comandante lá que fazia parte da expedição, que é o Sebastião Elcano, continuou, né? Afinal, tinham várias pessoas aqui. Ele continuou com a volta ao mundo, aí ele pegou a partir daqui, foi, passou pela África e retornou aqui para a Europa, certo? Então eles conseguiram fazer aí pela primeira vez a volta ao mundo, mostrando que a Terra era esférica, e a partir daí eles começaram, a partir do momento que descobriu que a Terra era esférica, a gente começou a usar esse formato para fazer as primeiras cartas náuticas, os primeiros mapas, e também foi nesse momento que a gente atribuiu os fusos horários, né? O fuso horário, a gente sabe que dependendo de qual parte do planeta, o Sol tá batendo de uma forma, né? A gente sabe, então, que, por exemplo, essa hora no Brasil é o oposto, 24 horas de diferença lá, 12 horas de diferença pro Japão, né? Então, se aqui é meio-dia, lá é meia-noite. Então, a gente tem essa diferença de 24 horas. Bom, então com isso a gente tem o fuso horário, que nada mais é que, por causa do local onde a Terra tá, girando aí em frente ao Sol, né, diante do Sol, mais pra frente a gente vai ver os movimentos de rotação, de translação, a gente tem um fuso horário diferente em diversas localidades do nosso planeta. Então, foi a partir desse momento que a gente viu que a Terra era esférica, que além da gente, de ocorrer a formulação de mapas, de cartas náuticas, de rotas, também foi formado aí os fusos horários, que são diferentes horários em diferentes locais, certo?
a gente vê que no Brasil também existe um ajuste aí, dependendo do estado que a gente tá? Pessoal, era isso que a gente tinha para falar, tá? Então, até aí a gente finalizou o módulo 27. Depois a gente vai falar um pouquinho do Sol e das sombras, comentando aí o movimento de rotação, o movimento de translação, que são movimentos que vocês já têm uma ideia. E aí a gente só ajusta aí relembra vocês de alguns pontos e tá tudo certo, tá bom? Ó, beijo grande, boa prova para vocês, espero um resultado muito bom de todo mundo, tá? Até nossa próxima aula. Um beijo grande.